Olá, aqui quem fala é Ricardo Torques, professor de Direito Eleitoral do Estratégia Concursos, e nesta dica nós vamos estudar juntas eleitorais. Esse é um assunto muito importante para a nossa prova, e nesta dica nós vamos sintetizar as principais informações e aquilo que tem sido cobrado com maior frequência dentro desse assunto. Veremos como que se dá a composição, veremos também quem não poderá integrar a junta e principalmente as regras de competência da junta eleitoral, assunto quentíssimo para o nosso concurso. Então, vem comigo. A respeito de juntas eleitorais, a primeira coisa que você deve saber é o que é uma junta eleitoral. A junta eleitoral, ela constitui um órgão colegiado de primeiro grau. O que significa dizer isso, pessoal? Veja só que interessante. Em regra, os órgãos colegiados dentro da estrutura do Poder Judiciário estão apenas no segundo grau. São órgãos de caráter recursal, que vão analisar recursos das decisões do primeiro grau. Na Justiça Eleitoral, nós temos convivendo na base do Poder Judiciário, lá na primeira instância, tanto o juiz eleitoral, que é um magistrado de primeiro grau, como também um órgão colegiado denominado junta eleitoral. E esses dois órgãos jurisdicionais, lembre-se, a junta é um órgão jurisdicional, eles possuem atribuições diferentes. O juiz eleitoral é quem toca a zona eleitoral, é quem cuida de todos os processos atinentes àquela determinada zona. Agora, a junta eleitoral é um órgão que ele é formado e ele trabalha, ele exerce suas funções apenas no período eleitoral. Tanto é que ele é formado por volta de 60 dias antes das eleições. Então, as atribuições da junta são bastante específicas e voltadas para as eleições, ok? Vem comigo. Logo, primeira informação é você saber que é um órgão colegiado. E já que é um órgão colegiado, qual que é a composição dessa junta eleitoral? Essa junta, ela será composta da seguinte forma: por um juiz de direito, e aqui não se confunda, nós falamos em juiz de direito, não necessariamente um juiz eleitoral, mas preferencialmente um juiz eleitoral. Portanto, lembrem, o Código Eleitoral fala o seguinte, que será composto por um juiz eleitoral, né? um juiz de direito. Preferencialmente será um juiz eleitoral, mas não necessariamente. E esse juiz, ele será o presidente da junta. Então, só colocando aqui, o juiz será o presidente da junta. Além do juiz, nós teremos também na composição desse órgão 2 ou 4 cidadãos. 2 ou 4 cidadãos. Então é o seguinte, pessoal, a composição da junta eleitoral poderá se dar com 3 ou 5 membros. Nós não temos a formação de 4 membros. Olha que interessante, porque nós temos o juiz eleitoral e nós teremos ou 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Além disso, dentro desse assunto de junta eleitoral, é muito importante que você saiba quais são os parâmetros para a nomeação. Como assim parâmetros para a nomeação? Veja só, nós temos o juiz eleitoral. O juiz eleitoral, ele vai escolher os membros, eu vou colocar aqui os cidadãos, né? Ele vai escolher esses 2 ou 4 cidadãos, e ele encaminhará ao TRE. Daí, 10 dias antes da nomeação, antes deles serem nomeados membros da junta, 10 dias antes da nomeação, nós temos a divulgação da lista. Então, 10 dias antes da nomeação, nós teremos a divulgação da lista. E a finalidade da divulgação dessa lista é permitir que
os interessados dentro do processo eleitoral, Ministério Público, os partidos políticos ou os pré-candidatos, os candidatos, eles possam impugnar essa lista. Eles possam dizer que essa pessoa eventualmente não pode ser um dos membros, não tem idoneidade, ou ela se enquadra dentro de uma das proibições que nós vamos ver um pouco mais à frente, perfeito? Então, 10 dias antes da nomeação haverá divulgação da lista para eventuais impugnações. E a nomeação, ela vai ocorrer 60 dias antes das eleições. Perfeito? Então, você tem que saber para a sua prova esses dois prazos. É muito importante que você saiba que 10 dias antes da nomeação tem que ter a divulgação da lista e que 60 dias antes das eleições serão nomeados os membros das juntas. Mas tem mais uma informação muito relevante. Eu disse para vocês que é necessário dar publicidade a essa lista, por quê? Porque nós temos algumas pessoas que elas não podem compor a lista. Não podem compor a lista. E quem que não pode compor a lista? Quem que não poderá ser chamado a integrar aqui a junta eleitoral? Não poderão ser chamados a integrar a junta eleitoral, por óbvio, os candidatos. Tome nota nisso. Isso aqui cai com muita frequência em prova, pessoal. Candidatos, cônjuges, né? Cônjuges e parentes até segundo grau. Também não podem ser escolhidos como para compor a junta eleitoral os membros de diretórios de partidos políticos. Também não poderão ser escolhidos como membros das juntas eleitorais autoridades e agentes policiais. E nós também não podem vir a integrar a junta funcionários que exerçam cargo de confiança no Poder Executivo. E prestem bem atenção aqui, pessoal, deixa eu até marcar com uma outra cor, é o seguinte, não podem ser os servidores que exerçam cargo de confiança e dentro do Poder Executivo. Então, se essa pessoa ocupar um cargo de confiança dentro do Poder Judiciário, pode vir a integrar a junta? Pode sim, não pode se ela ocupar um cargo de confiança dentro do Poder Executivo. E, por fim, também não podem ser escolhidos como membros da junta eleitoral quem pertencer à Justiça Eleitoral. Se a pessoa já é servidora, ela não poderá ser nomeada, ela não vai poder ser nomeada um membro da junta eleitoral. Perfeito? Então memorizem esse quadro, se você não anotou, dá um pause, tome nota porque ele é muito importante e eu acredito que é uma das grandes pedidas para a nossa prova. E eu disse para vocês ainda que é muito importante que você saiba a competência da junta eleitoral. E essa competência ela vem lá no artigo 40 do Código Eleitoral, que é o que nós vamos ler aqui para encerrar essa dica. Veja só, pessoal. Então, voltando lá. Artigo 40 do Código Eleitoral. Ele diz o seguinte, que compete à junta eleitoral. E olha que fácil, pessoal. Nós temos 4 competências. Então, é o seguinte, se você
não quer confundir com a competência dos juízes eleitorais, memorize essas 4 competências, porque você pode matar a questão de prova. Muitas vezes as provas vão vir para você, vão dizer o seguinte, que essas competências aqui são dos juízes eleitorais, e está errado. Nós temos as competências aqui da junta eleitoral. Vejam, e todas elas estão efetivamente relacionadas à realização das eleições. E nós temos o seguinte, apurar, no prazo de 10 dias, as eleições realizadas nas zonas eleitorais sob a sua jurisdição. Resolver impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos de contagem e apuração dos votos. Expedir os boletins de apuração mencionados lá no artigo 178. Então, são os boletins de apuração. E, por fim, expedir diploma aos eleitos para os cargos municipais. E aqui, pessoal, diplomas de prefeito, de vice-prefeito e diplomas de vereador. Portanto, a competência da Junta Eleitoral, artigo 40 lá do Código Eleitoral, é muito importante que você saiba aqui a competência da Junta. Perfeito, pessoal? Com isso, nós encerramos mais uma dica nossa aqui de direito eleitoral para o concurso do TRE São Paulo. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo. Tomem nota, pessoal, a respeito de quem que vai compor. Lembrem que são entre 2 ou 4 cidadãos e um juiz de direito, preferencialmente um juiz eleitoral, mas não necessariamente. Lembrem-se também quem não poderá compor a junta e, por fim, a sua competência, que você não vai errar a questão de prova relativa ao tema. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida aqui embaixo, faça o seu comentário, venha conversar com a gente. Se você tem alguma dúvida, eu vou procurar responder vocês todos. Um excelente estudos e até a nossa próxima dica.